Olá, caros alunos do oitavo A e do oitavo B. Vamos dar início à nossa aula remota número 12, tá? E esta aula, ela finaliza o capítulo Sistemas de Equações de Primeiro Grau, tá certo? Então, vai ser uma aula sobre representação gráfica, tá certo? Então, temos aqui a habilidade número 7 do oitavo ano. Esta aula, realizada no dia 21 de julho de 2020, tá certo? Vamos a ela. Pronto, a gente vai estudar hoje a solução gráfica de um sistema de equações de primeiro grau, tá? Temos aqui os objetivos, dê uma pausa, dê uma lida neles, que a gente vai tentar cumpri-los daqui a pouco. Primeira coisa que a gente tem que saber é revisar, relembrar uma situação chamada posição relativa entre duas retas. São três as posições conhecidas entre duas retas. A primeira delas são as retas concorrentes, quando um único ponto em comum. Existe apenas um ponto de interseção. Olha a palavra que eu usei, interseção. Ok? Então, nós temos aqui a reta concorrente e temos também as retas concorrentes perpendiculares. Tá? Porque, de novo, quando é que elas são concorrentes? Quando tem apenas um ponto em comum, ou seja, um ponto de interseção. Então, como é que ficam as concorrentes? Elas são... Tá aqui, ela tem uma reta R, tá? E temos aqui uma reta S, ok? Perceba que aqui no encontro das duas a gente vai marcar um ponto, pode ser, chamamos de ponto P, ok? Então, aqui nós temos duas retas concorrentes. Elas são chamadas oblíquas porque elas estão inclinadas, tá? Vamos aqui agora às concorrentes perpendiculares. Por que são chamadas de perpendiculares? E aí vocês têm que ficar atentos nessa palavrinha, perpendicular. Vamos a ela. Temos aqui uma reta T, a posição dela a gente já conversou, a direção é vertical. Temos a reta U na direção horizontal. Está aqui o ponto de encontro, o ponto em comum. E percebam o que é que ela tem de diferente para a outra. Os ângulos que elas formam. Aqui nós temos 4 ângulos de 90 graus, tá certo? Então, retas concorrentes perpendiculares, a característica dela é que tem o quê? Ângulos com 90 graus. Para relembrar, como é que são chamados os ângulos de 90 graus? São os ângulos retos, tá bom? E aqui não, aqui nós temos dois ângulos agudos, que são esses dois, e aqui nós temos dois ângulos obtusos. Está aqui um, está aqui o outro, ok? Retas paralelas é o segundo caso. Percebam que elas não têm ponto em comum. E outra característica importante é esta, ó. Elas ficam sempre a uma mesma distância uma da outra. Então, nós temos aqui a reta R e a reta S, elas estão oblíquas, estão inclinadas, né? Observe que a distância, né, é sempre a mesma, não se altera, tá bom? A distância de uma para a outra, ok? Outro exemplo, aqui temos a reta T, vertical. Para ser paralela, tinha que ser a reta U, também vertical, né? Percebam de novo, elas não têm ponto em comum, elas não se encontram, ok? E ainda mantém uma mesma distância de uma para a outra. Por isso são chamadas de retas paralelas. O último caso são as retas coincidentes. Elas têm infinitos pontos em comum, tá? Ou seja, elas estão sobrepostas. O que quer dizer sobrepostas? Uma sobre a outra, ok? Em outras palavras, a gente pode dizer que são a mesma reta. Observe aqui. Temos uma reta R, oblíqua, ou seja, inclinada. Onde é que vocês acham que vai ficar a reta S, se ela está sobre a reta R? Bem aqui, lógico, né? Então, quando duas retas estão uma sobre a outra, ou seja, sobrepostas, elas são chamadas retas coincidentes. Muito importante essa definição. Professor, o que é que isso tem a ver com sistema? Esses três tipos de posição que a gente acabou de citar, eles representam os gráficos de um sistema de equações de primeiro grau com duas incógnitas. Tá certo? Então, vai ser um desses três desenhos que vai ser
a solução gráfica de um sistema, tá bom? Vamos dar continuidade. A classificação de um sistema se dá através do número de soluções que um sistema pode ter. Até agora, nós só trabalhamos com sistemas com uma solução. Ele recebe um nome, a gente vai ver daqui a pouco. Mas não tem apenas esse tipo de sistema, e a gente vai ver isso agora, tá? Pronto, a primeira classificação é chamada através da sigla SPD, que quer dizer sistema possível e determinado. Possível porque existe solução, ok? Determinado porque eu sei perfeitamente quem é essa solução. E adianto para vocês que a solução é o que nós conhecemos como par ordenado x, y. Eu sei quem é essa solução. Basta saber quem são os valores de x e y. Então, toda vida que um sistema tiver uma única solução, ele é chamado SPD. Tá ok? Vamos ver aqui umas características dele. Possui uma única solução, que é o par ordenado. Aí isso aqui é importante, tá? Que é o que a gente está debatendo hoje nessa aula. No plano cartesiano, as duas retas têm um único ponto em comum. Vimos ainda há pouco quais são as posições. Aliás, qual é a posição de duas retas quando elas têm um ponto em comum? A gente viu que são retas concorrentes. Se você falou isso, você se garantiu, tá se garantindo, ok? Outra informação. Esse ponto, que ele fala bem aqui, né, possui uma única solução, que é este único ponto, tá? Este único ponto é indicado pelo par ordenado x e y, como eu tinha escrito ali em cima. É a solução do problema, ok? Vamos a um exemplo. Observe na lâmina seguinte o gráfico do sistema abaixo, que é lâmina. Cada slide desse que eu passo, cada nova página que eu coloco aqui é chamado de lâmina, tá? Então, está aqui o sistema. Quem é a primeira equação? X mais y igual a 24. Segunda equação, menos 3x mais y igual a 0. Vamos ver aqui. Então, está aqui as duas equações. Vou colocar o sistema aqui novamente. Está aqui o sistema. Aqui a equação 1, x mais y igual a 24. Tá? Essa aqui é a primeira equação. Está aqui a segunda equação. Menos 3x mais y igual a 0. Olha para cá. Quem é que representa a equação 1? A reta azul. Por que reta, professor? Nós já vimos algumas aulas atrás, falando de plano cartesiano, que o gráfico que representa as equações de primeiro grau, que são aquelas que têm a incógnita, tem expoente 1, tá? O gráfico que representa esse tipo de equação é uma reta. A gente já viu isso, tá? Ok? Então, nós temos aqui que a reta azul representa a primeira equação, enquanto que a reta vermelha representa, é óbvio, a segunda equação. Ok? E agora perceba uma coisa. Vocês estão vendo aí o ponto de encontro entre essas retas? É o ponto A. O ponto A tem coordenadas, vocês podem observar as coordenadas 6 e 18. O que quer dizer 6 e 18? X igual a 6, y igual a 18. É isso que querem dizer esses dois valores dentro do parênteses, né? X igual a 6, y igual a 18. Cadê esse x igual a 6, professor? Quem é o x? Né? É o eixo das abscissas, é o eixo horizontal. Então, basta você descer aqui, ó, tá? Vamos ver se eu consigo fazer o pontilhadinho. Para vocês verem aqui que realmente bate no 6. Ó. Ok, perfeito. E quem é o 18? É a coordenada no eixo y. Quem é o eixo y? É o eixo vertical do plano cartesiano. Pronto. Olha aí, ó, 18. Então, x6, y18 formou o par ordenado que é solução. Por que ele é solução desse sistema, professor? Porque ele é o ponto de interseção das duas retas. Só tem ele. Ele é o único ponto. E outra coisa. Lembra como é que a gente verifica verifica a solução de um sistema? Vocês lembram?
A gente substitui as incógnitas pelos os respectivos valores das coordenadas. Então, vamos verificar. Quem é x? 6. Então, vai ficar 6 mais o y é 18. 6 mais 18. Quanto é 6 mais 18? 24. Perfeito. Na segunda equação, mesmo jeito, vamos substituir. Só que aqui tem um detalhe. Esse menos 3 aqui está multiplicando com o x, tá? Então, ó, como o menos 3 está multiplicando com o x, então vai ficar menos 3 vezes o valor de x, que é 6. Mais o valor de y, que é 18. Tem que dar quanto aqui? Tem que dar 0, tá? Menos 3 vezes 6 multiplica, mais vezes menos dá menos 18, mais 18. Quanto é menos 18 mais 18, meu povo? Ora, cancela, dá 0. Então, perfeito. Realmente, o par ordenado 6 e 18 é a solução desse sistema. Eu pude verificar. E no gráfico, se a pergunta fosse qual é a solução desse sistema que está aqui, vocês iam dizer o quê? 6 e 18. Mesmo que não tivesse esse par ordenado aqui, você bastava seguir aqui as linhas, né? Formariam um par ordenado, tá certo? Isso aqui é um SPD. Por que SPD? Porque a gente viu ainda há pouco, vocês deveriam ter anotado, se não anotaram, volte lá e anote, tá? Vocês têm que anotar. A gente viu agora há pouco que no sistema SPD, que é possível e determinado, a gente tem apenas uma única solução, um único par ordenado. Está aqui ele. Vamos para o próximo, que é o sistema impossível. Gente, a palavra impossível diz o quê? Não tem solução, tá? SI quer dizer sistema impossível, ou seja, não possui solução. No plano cartesiano, que é onde a gente vai representar o gráfico, as duas retas, se não tem solução, elas não têm ponto em comum. Não pode ter. Porque se tiver ponto em comum, a gente viu no exemplo anterior, que é solução. Se não existe solução, porque ele é SI, não pode ter ponto em comum, tá certo? Se não tem ponto em comum, a gente viu lá na posição relativa das retas, são chamadas de paralelas. Vamos ao exemplo. Está aqui o sistema, eu vou repetir ele abaixo, na próxima lâmina. Ok? Está aqui o gráfico, vou repetir a equação. Tá? Pessoal, então está aqui a primeira equação, x mais y igual a 5, e a segunda equação, 2x mais 2y igual a 6. Gente, esse sistema não tem equação, o que é que me diz? Só olhando para o gráfico eu já saberia que ele não tem equação. Por quê? Porque eles são duas paralelas. Tá? Uma está paralela à outra. Olha, isso aqui é o gráfico da equação azul e este é o gráfico da equação 2. Tá? O azul é da equação 1, o vermelho é da equação 2. Okay? Então, se as retas forem paralelas, como acontece aqui, o sistema é impossível, não tem solução. Isso aqui só de olhar você sabe. Vai ter na nossa prova isso aqui, tá? Terceiro tipo de sistema da classificação SPI. Então, é sistema possível e indeterminado. De novo, possível porque tem solução. Indeterminado significa que eu não consigo dizer qual é exatamente a solução. Sabe por que eu não consigo dizer? Porque são infinitas soluções. São infinitos pares ordenados. Solução de um sistema possível e indeterminado, que é o SPI. As equações desse sistema são equivalentes. Cuidado, isso aqui é informação importante, tá? As equações de um sistema SPI são equivalentes. O que significa isso aqui? Elas têm o mesmo valor, representam a mesma coisa. No plano cartesiano, está faltando só um tipo de posição, né?
as duas retas têm infinitos pontos em comum. Quando é que elas têm infinitos pontos em comum? Quando elas são coincidentes, ou seja, está na prática uma sobre a outra. Elas ocupam o mesmo espaço, a mesma região do plano cartesiano. Está aqui o exemplo. Vamos à situação. Pronto. Vou repetir aqui o sistema. Está aqui, meu povo. Ó, preste atenção. Aqui nós temos duas retas. Só que uma está sobre a outra. Qual foi a maneira que eu fiz para que vocês enxergassem? Eu deixei a equação 2, que é a que está na cor azul, pontilhada. Tá certo? E a equação 1, que está abaixo dela, lógico, né? Está na corzinha amarela, né? Tá certo? Então eu fiz assim para vocês enxergarem que as duas retas estão ocupando o mesmo espaço, a mesma região. Quando acontecer isso, nós temos o que chamamos de sistema possível e indeterminado. Uma outra curiosidade, quando ele falou lá na lâmina anterior, que as duas equações de um sistema SPI, elas são equivalentes, quer dizer o quê? Que uma é a mesma coisa da outra. Por quê, professor? Presta atenção, ó. Lembra da aula passada de método da adição, que a gente multiplicava uma equação por um mesmo número, né? Não vou resolver essa equação, esse sistema agora. Só quero mostrar para vocês que elas são equivalentes. Ó. Se a gente multiplicar a primeira equação inteira por 2, vai encontrar o quê? Ó? X vezes 2, 2x. 2y vezes 2, 4y. 5 vezes 2, 10. Ok? Estão vendo aí? É a mesma equação, as mesmas equações, tá certo? Por isso que elas ocupam o mesmo espaço na representação gráfica. As duas retas delas são a mesma coisa, uma está acima da outra. Ocupam os mesmos pontos, os mesmos locais no plano cartesiano, tá? Porque elas são equações equivalentes, ok? Como construir a solução gráfica de um sistema? A gente vai seguir uma sequência de 3 passos, tá? Para conseguir montar essa ideia, para a gente construir. É importante vocês perceberem que a gente vai desenhar, ok? Vocês poderão desenhar o plano cartesiano no caderninho de vocês, tá? Para resolver esta situação. Vamos lá. Primeiro passo é o quê? Determinar duas possíveis soluções de cada equação. Como é que a gente vai fazer isso? Atribuindo valores a x. A escolha é sua. Depois, resolvendo a equação e descobrindo o valor de y. Então, eu sugiro um valor para x, substituo o valorzinho de x pelo número que eu criei, resolvo a equação e descubro o valor de y. Dessa maneira, a gente vai ter o quê? Quando a gente terminar de fazer isso, vamos ter o par ordenado x e y. X, que foi o valor que eu criei, que eu sugeri. Y, após resolver a equação, encontrei o seu valor. Segundo passo. No plano cartesiano, após você ter cumprido o primeiro passo, a gente vai marcar as soluções, isto é, os pares ordenados. A gente viu isso nas aulas anteriores, quando a gente falou de plano cartesiano. Como marcar um ponto? A gente viu como fazer isso, volte nessa aula e observe como é que faz. Terceiro, traçamos a reta que contém as soluções de cada equação, que é a parte mais rápida que tem. Lembre-se, como é que eu vou fazer isso? Lembrando, ó, por que ele só quer 2 pontos aqui? Aliás, 2 possíveis soluções. E bem aqui ele diz aqui, a gente vai traçar a reta que contém estas soluções de cada equação. Por quê? Porque a gente viu, meus amigos, que por 2 pontos distintos, tá aqui 2 pontos distintos, só podem passar quantas retas aqui? Só pode passar uma única reta. Por 2 pontos, só passa uma única reta. Tá? Por isso que basta encontrar duas soluções para cada equação. Para construir os gráficos dessa aula, usaremos
um aplicativo de matemática dinâmica que combina conceitos de geometria e álgebra. É o aplicativo GeoGebra. GeoGebra. Tá? Vocês podem encontrar ele na versão clássica, caso você esteja online, né? E dá até para fazer também o download, tá? Para quem tem computador. Também tem um aplicativozinho, tá? Para celular, para smartphone. É mais complicado de manusear, mas também dá para fazer, ok? Vocês encontram nesse site, tá? Depois vocês podem anotar para pesquisar, dê um pausezinho, anote, dê uma olhada lá no nome. Então jogue no Google o nome GeoGebra que dá para saber qual é a página, tá certo? No caso de vocês vão tentar fazer manuscrito mesmo, manualmente, ok? Desenhando o plano cartesiano. Vamos para o exemplo. Represente graficamente o sistema abaixo e classifique-o em SPD, SPI ou SI. Quer dizer o que é SPD? Uma solução. SI, nenhuma solução. SPI, infinitas soluções. Olha o símbolozinho do infinito. É assim, é um oitozinho virado. Ok? Então está aqui o sistema. A primeira equação é x menos 2y igual a 3. Segunda equação, x mais 2y igual a 7. Primeira coisa que a gente vai fazer é determinar duas soluções para cada equação, seguindo os passos que a gente viu duas lâminas anteriormente. Assim, na equação 1, vamos fazer de um por um, vamos pegar logo a primeira, temos, eu vou criar uma tabela, tá? Com valores que eu vou dar para x. Aqui na segunda coluna eu coloquei a primeira equação, ok? Na terceira coluna é o y, que vai ser uma... eu vou encontrar depois de substituir o valor de x. E aqui é só colocar o paraordenado. A gente já fez uma tabela dessa também nesse mesmo capítulo, lá na primeira aula desse capítulo. Vou deixar o link no final desta videoaula, tá? Então, digamos que eu sugira x igual a zero. O que eu vou fazer? Vou tirar esse x, tirar e não volta mais e colocar zero no lugar dele. Vai ficar assim, ó. E o resto eu repito. Vai ficar 0 menos 2y igual a 3. Como eu quero isolar a incógnita no primeiro membro, eu vou passar esse zero para o outro lado. Mas, meus amigos e minhas amigas, esse zero, tanto faz ir mais ou menos, não dá em nada. Porque 3 mais 0 é 3 e 3 menos 0 é 3. Então, se eu passar negativo, também não faz diferença, não. Então, vai ficar agora, aqui embaixo, menos 2y, 3 menos 0 dá 3. Isolando o y, já que ele está multiplicando com o 2, fica y igual a menos 3 sobre 2. Ok? Lembre-se, o menos 2 passa negativo. Porém, o sinal, tanto faz ele vir embaixo, como ele vir no meio, que é o que está aqui, como ele vir em cima, tanto faz. Está tudo certo, ok? Esse sinalzinho do menos ele pode vir embaixo, no meio ou em cima. Eu preferi colocar, nesse caso, no meio. Pronto, aqui a gente já tem o primeiro valor do y, né? Então, o paraordenado é o valor de x que a gente criou com o valor de y que a gente descobriu. Está aqui o paraordenado. Vou sugerir agora x igual a 1. Do mesmo jeito, pega a mesma equação aqui em cima, substitui o x por 1. Tá? Então vai ficar o quê? 1 menos 2y igual a 3. Passando esse 1 para o outro lado, já que ele é positivo, vai menos 1, né? Então fica menos 2y igual a 3 menos 1, que é 2. Isolando o y, que está multiplicando com menos 2, fica y igual a menos 2 sobre 2, mesmo caso do anterior. Dividindo, mais dividido por menos dá menos, só tem um sinal, fica negativo, né? 2 dividido por 2, 1. Y igual a menos 1. Paraordenado 0. Desculpa, é 1 e menos 1, tá? Tá errado ali. É paraordenado 1 e menos 1. Aqui é 1. Desculpem. 1 e menos 1. Ok? Isso foi na primeira equação. Vamos repetir o mesmo processo agora, mas usando a segunda equação. Que é x mais 2y igual a 7. Verifiquem aqui, ó. Segunda equação, x mais 2y igual a 7. Tá aqui ela, mesma tabela, só que eu troquei a primeira pela segunda equação. Tá? Vou atribuir os mesmos valores, 0 e 1.
ok? Substituindo o x por 0 do mesmo jeito. Tira o x, coloca 0. Vou fazer mais rápido aqui, depois você dá uma pausa e olha como é que foi feito. 0 mais 2y igual a 7. Passa esse 0 para o outro lado. 2y igual a 7 menos 0. 2y igual a 7. Y igual a 7 dividido por 2. Para ordenado 0 e 7 meios, né? Próximo, x igual a 1. Vai ficar 1 mais 2y igual a 7. 2y igual a 7 menos 1. 2y igual a 6. Isolando o y, fica y igual a 6 dividido por 2. Y igual a 3. Para ordenado 1 e 3. Ok? Pronto, já descobrimos os dois pares ordenados para cada equação. Vamos fazer o que agora? Faremos as próximas etapas, que são as etapas 2 e 3, para finalizar no GeoGebra. Ok? Vocês vão tentar fazer no seu caderninho. Se você tiver condição de fazer no GeoGebra, também faça. Ok? Mas você tem que pegar a habilidade com ele ainda, tá certo? Aqui. Segunda etapa. Marcar as soluções no plano cartesiano. Quem são as soluções? Tá aqui elas, né? 0 e menos 3 meios. 1 e menos 1 da primeira equação. Na segunda equação, 0 e 7 meios, 1 e 3. Depois de marcar essas soluções no plano cartesiano, vamos traçar as retas que ligam os pontos. Então, preste atenção. Vamos pegar aqui o exemplo no GeoGebra. Está aqui. Esta é a interface deste aplicativo, né, do GeoGebra. Ok? Vou abrir aqui um pouquinho mais. Já trouxe para cá o sistema. Está aqui ele, o sistema. E bem aqui a gente já trouxe para cá também aquelas soluções que eu acabei de mostrar para vocês. Dois pares ordenados da primeira equação. Dois pares ordenados para a segunda equação. Ok? Então vamos à solução. Primeiro que ele disse lá foi o quê? Marcar as soluções, que são os pares ordenados, no plano cartesiano. Então vou pegar aqui, ó, tá vendo aqui no lado, no cantinho, aqui uma barra de ferramentas. Vou pegar aqui a ferramenta ponto, que eu quero marcar pontos. Percebam que aqui já está na malha quadriculada. Isso é muito bom para a gente, porque basta você colocar o ponto em cima do local certo. Presta atenção, ó. Aqui nós temos 0 e menos 3 meio. Vocês estão vendo aqui? Professor, menos 3 meio nem aparece aqui. Como é que a gente vai fazer? Não se preocupe não, você pode fazer, sabe o quê? E eu recomendo fazer isso. Como é que a gente representa uma fração no plano cartesiano? Vamos voltar aqui no slide, né, na lâmina, para a gente poder fazer o desenho aqui, tá? Então, nós temos esta fração, menos 3 meio, que eu quero representar no plano cartesiano. Mas lá não tem essa fração menos 3 meio. Ter tem, só que não está sendo visível. O que a gente pode fazer é transformar essa fração em um número decimal. Aí fica melhor para a gente visualizar no plano cartesiano, tá bom? Então, como é que fica? Ó, menos 3 meios transformado em número decimal. Basta você fazer o quê? Dividir o 3 por 2. Dividindo 3 por 2, a gente já sabe que vai dar negativo. 3 dividido por 2 dá 1,5. Tá? 1,5 é o 3 dividido por 2. Como ele é negativo, é menos 3, então vai ficar menos 1,5. Mesmo jeito também é o 7,5. Transformando ele em decimal, vai ficar 7 dividido por 2. Quanto é 7 dividido por 2? 3,5. Positivo, né? 3,5. Então, a gente vai usar o par ordenado 0 e menos 1,5, 0 e 3,5 para representar no plano cartesiano, porque fica mais fácil a gente localizar. Pronto. Então, lembre-se, a gente vai substituir o menos 3 meios por menos 1,5. Então, 0 é um ponto especial, porque tem 0. Onde é que eu localizo? Onde é que a gente vai colocar o ponto? Em cima da coordenada y, menos 3 meios, que é a mesma coisa de menos 1,5.
Como é y, onde é que vai ficar? Y negativo é abaixo. Então, abaixo de 0 é negativo. Então, ó, percebam que está aqui o 1, está aqui o 2. No meio deles, do 1 e 2, a gente vai marcar o ponto. Ó. Pronto, aqui apareceu 1,5. Pronto, aqui. Menos 1,5 é a mesma coisa do menos 3,5. Tá? E agora, esse aqui é o ponto A. Vamos chamar ele de A. Vamos marcar agora o ponto 1 e menos 1. Quem é esse 1? É x. Vamos fazer aqui aparecer o 1. Pronto, aqui 1 é x, está aqui ele. E o menos 1 é o y, ok? Menos 1 é o y. Então, deixa eu verificar aqui, tá ali para cima para a gente ver direitinho. Pronto, tá ali para cá. Pronto, 1 e menos 1. Então, o 1 é x, está aqui ele, o 1. O y é menos 1, está aqui o menos 1. Ó. O ponto de encontro deles vai ser bem aqui. Então, a gente vai marcar um pontinho na interseção do 1 com o menos 1, ponto B, que é 1 e menos 1. Então, gente, ó, marcamos já os pontos da reta da equação x menos 2y igual a 3, que são esses dois pontos aqui, 0 e menos 3 meios, que a gente chamou de ponto A, 1 e menos 1, que a gente chamou de ponto B. Vamos marcar agora da equação 2. Primeiro é 0 e 7 meios. Lembrando, o que é que vai representar os 7 meios? É o número decimal 3,5, positivo. E ele é a coordenada y. O x é 0, o y é 7 meios, ou, no nosso caso, 3,5. Como é o y que é positivo, a gente vai marcar ele em cima do y 3,5. Onde é que vai ficar o 3,5? Vai ficar entre o 3 e o 4, vocês concordam? Bem no meio entre o 3 e o 4. Vamos fazer aparecer aqui o 3,5. Está aqui ele. Ó. Então, a gente vai pegar a ferramenta ponto. Vamos marcar em cima do eixo 3,5. Pronto, em cima do eixo Y. Vamos mudar aqui a cor, vermelhinho, para destacar, né? Diferente do outro, ponto F. Tá? E vamos voltar aqui para descobrir quem é o outro ponto. O outro ponto, a outra coordenada, é 1 e 3 da segunda equação. Quer dizer o quê? X igual a 1, y igual a 3. Vamos aparecer aqui esse 1 e esse 3, né? Pronto, aqui o 1. X igual a 1. Vamos subir até o y igual a 3. Vamos marcar o nosso ponto. Bem na interseção aqui, ó, no ponto de encontro entre eles. Vou colocar vermelho também. Pronto, então os dois pontos em azul representam os pontos da equação 1. 2 pontos em vermelho, os pontos da equação 2, tá? Que estão aqui, eles aqui representados. O que a gente vai fazer agora? Aqui do lado esquerdo tem o nome entrada, vocês conseguem visualizar, né? O que quer dizer? Quando você escreve uma equação, como por exemplo a gente vai escrever duas equações, uma depois a outra, ele já vai automaticamente, dentro desse aplicativo, ele já vai cruzar as informações e fazer, a gente chama de plotar o gráfico desta equação. Então, quando eu digitar aqui, ó, x, já apareceu uma coisinha, né? Ó, menos 2y igual a 3, ele já me indicou uma equação. Vocês estão vendo onde foi que passou essa equação? Sobre os pontos. Quais são os pontos? Os pontos da primeira equação. Já tínhamos marcado ponto A e ponto B. Qual é a regrinha? Por 2 pontos, passa uma única reta. Tá aqui, ela já passou a reta da primeira equação. Pronto. Agora vamos procurar, dar um Enter, que ele já vai abrir espaço para outra equação aqui embaixo. Pronto. Equação 1, já sabemos que é essa daí. A equação 2 do sistema. X mais 2y igual a 7. Olha aí que beleza, ó. Vamos dar um Enter só para confirmar. Equação 2, x mais 2y igual a 7. Vou colocar uma corzinha nelas. Na equação, vou deixar... desculpa. Vamos pegar aqui a cursor, né, para mover. Vamos marcar aqui a equação 1. Vamos pintar ela aqui de azul para combinar com os pontos que estão ali. E essa aqui vermelho também para combinar com os pontos. Pronto, tá aqui as duas retas.
que eu quero mostrar para vocês agora, vou afastar para cá um pouco. O que eu quero apresentar para vocês é o que? É o ponto de interseção dessas duas retas. Da reta azul, que representa a equação 1, e da reta vermelha, que representa a equação 2 do nosso sistema. Primeiro, percebam que elas se encontraram. Se elas se encontraram, elas têm um ponto em comum. Então, eu vou aqui na ferramenta ponto. Eu vou procurar ponto de interseção. Ó, interseção quer dizer o quê? Um ponto de encontro de dois objetos. No caso aqui, dessas duas retas. Então, vou marcar aqui em cima delas. Pronto, marquei aqui. Ele chamou de ponto H, que é logo imediatamente depois do G, o ponto H. Tá? Que representa... Aqui de preto. Que representa justamente o ponto que está em comum entre as duas retas. E a gente viu que esse ponto, vou passar o mouse, vou clicar com o botão direito do mouse, o que é que apareceu? Ó, as coordenadas dele. Quem são as coordenadas? 5 e 1. Mas nem precisava terem aparecido para a gente saber que são 5 e 1. Por quê que não precisava? Porque vocês podem ver que aqui, ó, o x é 5, vocês estão vendo? Ó, x é igual a 5. E o y, vamos dirigir aqui, direcionar, y é 1. O que quer dizer 5 e 1? X igual a 5, y igual a 1 significa o quê? Significa que o par ordenado, tá aqui ele, o ponto par ordenado 5 e 1 é justamente o que, gente? É a solução para esse sistema. X é 5, y igual a 1. Por isso que ele perfeitamente marcou aqui na interseção das duas retas. Né? Então esse aplicativo é muito legal. Queria mostrar ele para vocês, tá? O segundo exemplo, tem um exemplo aqui da Prova Brasil, que vai estar no exercício de vocês. Observe o gráfico abaixo. Está aqui o gráfico, aí pergunta, o gráfico que representa o sistema é... Pronto, você tem 4 opções. Quer saber qual dessas opções é o sistema que deu origem a este gráfico, a estas duas retas aqui. O que é que você vai fazer? Primeiro, você tem que saber quem é a solução. Onde é que eu sei a solução? Bem aqui, né? Ó, é o ponto de interseção. Esse sistema já dá para a gente saber que ele é um sistema possível. E o que, gente? Possível porque tem solução. E ele tem quantas soluções? Só uma. Então, ele é um sistema SPD, possível e determinado. Quem é a solução dele? É o par ordenado que é comum nas duas retas. É o ponto comum às duas retas, ou seja, é o par ordenado. Quem é a solução dele? X é 2. Quem é o valor do y? Y é 1. Pronto, esse é o par ordenado. Como é que você vai responder essa questão? Ora, você vai substituir e vai verificar em cada uma dessas equações, naquela em que o par ordenado responder corretamente às duas equações do sistema, perfeito, você marca que é a sua resposta. Por exemplo, na letra A, o primeiro sistema é y igual a x menos 1. Quem é o valor de y? É 1. Então, 1 igual... Quanto é que vale o x? 2 menos 1. Quanto é 2 menos 1? É 1. Perfeito. Ótimo. Na primeira equação deu certo, né? Mas tem que dar certo na segunda também. Vamos substituir. Quem é o y? Y é 1. Igual... 2x quer dizer o quê? Quer dizer... Desculpa, menos 2x é menos 2 vezes o valor de x, que é 2, mais 7. Depois de substituir, né? Então, como é que fica? Primeiro você resolve quem é? A multiplicação. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 mais 7 tem que dar quanto? Menos 4 mais 7 tem que ser igual, de acordo com o que ele falou, igual a 1, que é o valor do y. Quanto é menos 4 mais 7? Menos 4 mais 7 é mais 3. Onde é que 1 é igual a 3? Então, a letra A ela é o quê? Ela é falsa. F de falsa. Ok? Estou dando um exemplo na letra A, mas a gente vai logo procurar aqui a resposta certa, né? Ok?
Nesse caso aqui, você vai fazer esse mesmo processo de substituição. É assim que a gente resolve essa questão para encontrar a resposta, tá? Aqui está trocado, né? Tem A, C, B e D. Desculpe aí, né? Ok? Mas fiquem assim mesmo. O Y é 1. O X é 2, então vai ficar menos o X, que é 2, mais 3. Quanto é menos 2 mais 3? Subtrai ao sinal do maior. Maior módulo, mais 1. Ótimo, perfeito. Primeira equação deu certo. Na segunda, 1 igual a 2 vezes 2, que é o valor de x, menos 7. 2 vezes 2, 4. 4 menos 7, menos 3. Ele está dizendo que 1 é igual a menos 3. Tem cabimento isso? Tem nada, falsa também. E assim você vai repetindo de uma por uma, tá? Até terminar. Letra B, no caso está trocada a ordem aí, né? O y é 1. Aqui vai ficar menos 2 mais... Desculpa, menos 2 vezes o valor de x, que é 2, tá? Mais 5. Quanto é menos 2 vezes 2? Dá menos 4. Ou 5 feio. Então vai ficar... Aqui é igual, né? Vai ficar o quê? Aqui embaixo, ó. Vai ficar 1 igual... Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 mais 5. Menos 4 mais 5 dá quanto? Dá mais 1. E 1 é igual a mais 1. Perfeito. Na primeira equação deu certo. Na segunda, x é 1 igual... Desculpa, o y é 1 igual... X quanto é? X é 2. 2 menos 1. Então vai ficar o quê? Ó, aqui na frente. 1 igual... 2 menos 1, 1. 1 é igual a 1? É, sim. E aqui eu esqueci de terminar, né? Ficou 1 igual... menos 4 mais 5 subtrai. 5 menos 4, 1. Repete o sinal do maior módulo, é o mais 1. Então, 1 é igual a 1? É igual a 1. Então, perfeito, ó. Letra B é a resposta certa. Por quê? Porque o par ordenado, que é a solução, tá aqui ele, nesse ponto, ele é a solução desse sistema que está na letra B. Y igual a menos 2x mais 5. E a outra equação, y igual a x menos 1. Então, a resposta certa é a letra B. Como é que a gente fez isso? Substituindo os valores de x, 2 e y1 em todas as equações. Nem precisa fazer a letra D, né, gente? Então, esta foi a aula. Obrigado pela atenção. Quem se garantiu e aguentou o tempo todo. Foi uma aula extensa, mas é necessário. Então, resumi em uma aula, o que dá em uma semana inteira, praticamente, de aula. Tá certo? Então, obrigado. Façam as atividades, tá? Valeu!